Olá pessoal, tudo bem? Sou o professor Pedro e vamos conversar um pouco hoje sobre as sociedades empresariais. Hoje eu vou falar um pouco com vocês sobre sociedade comandita simples, sociedade em nome coletivo. Essas duas sociedades empresariais que vamos conversar, perfeito? Vamos lá, né? Começar a conversar aqui, bater um papo nesse dia, né? Tão maravilhoso que estamos. Conversar um pouco, vamos iniciar conversando sobre a sociedade em nome coletivo. Veja, pessoal, estamos conversando sobre as sociedades empresariais, tá? Veja, não é uma sociedade simples, né? Ela possui personalidade jurídica e é uma sociedade empresarial, tá? Temos várias sociedades empresariais, limitada e comandita simples, em nome coletivo, tá? São modalidades de sociedades empresariais. Vamos iniciar aqui sobre sociedade em nome coletivo, tá bom? Bom, vamos lá, né? Começar aqui a conversar. Primeiro slide que eu preparei com vocês, slide bem pontual. Ideal para pouco risco financeiro. Opa, perdão. Volta aqui, né? Se eu separar aqui o canetão. Ideal para sociedades, né? Um pouco risco financeiro, um bom convívio entre os sócios. Bom, essa primeira sociedade aqui, uma sociedade indicada, né? Primeiramente, né? Para quem tem pouco risco financeiro na sociedade, como também, né, um bom convívio entre os sócios. Os sócios têm que ter um bom convívio entre eles. A gente sabe que na prática, uma sociedade é como um casamento, né? Às vezes alguma briga, às vezes causa o fim do relacionamento, né? Pode acontecer? Pode, mas nessa sociedade, em decorrência da responsabilidade do sócio, o ideal é que todos os sócios tenham um bom convívio entre eles, tá? Também não tenha muito risco financeiro. Por que esse risco financeiro? Também por causa da responsabilidade dos sócios neste caso. Temos lá então, ó, o conceito, né? Modelo genérico, se os sócios não identificarem a sociedade, será em nome coletivo. Então tá lá, em nome coletivo é uma expressão que serve para informar traço de um tipo societário em que coletivamente, olha só, coletivamente todos os sócios respondem pelas dívidas da sociedade de forma ilimitada. Ele pertence ao quadro dos societários com personalidade jurídica, né? Por ter personalidade jurídica neste caso. Então vamos lá, ó. Nessa sociedade aqui temos um ponto importante, né? Quando um contrato empresarial feito entre os sócios não identificar qual que é a sociedade, ela vai ser uma sociedade em nome coletivo. Primeira informação importante. Professor, no contrato, né, do meu caso específico, né, da minha questão da OAB, né, que foi colocado lá, e não, ou na minha prova mesmo, né, não foi colocado qual que é a sociedade nesse caso. Se não colocou a sociedade, entende-se que a sociedade é em nome coletivo. Não obstante a isso, né, neste caso aqui, ó, coletivamente, todos os sócios respondem pelas suas dívidas na sociedade de forma ilimitada. Então veja, quando eu penso numa sociedade, por exemplo, uma sociedade empresarial da forma limitada que existe. Neste caso, o sócio responde por suas cotas sociais. Então, se a minha cota é de 1%, eu respondo por 1%. Esse é o modelo societário por sociedade limitada. Neste caso aqui, não. Nessa sociedade, né, todos os sócios coletivamente respondem pela dívida de forma ilimitada. Não é só o patrimônio da empresa, todo o patrimônio particular também. Então, se eu sou sócio A mais o B, né, mais o C, né, nessa sociedade aqui, todos eles vão responder por dívidas, tá? Se essa sociedade tenha dívidas ou algo assim, o A responde, o B responde, né, e o C também responde. Todos eles respondem por dívidas da empresa. Por isso que é importante, colocamos no início da aula. Essa sociedade, o ideal é para quem tem um bom convívio entre os sócios, porque todos os sócios podem responder pela dívida. Ah, mas professor, então se o sócio A fizer um ato em que causa um rompimento, ou um erro, ou o meu sócio não trabalha e causa uma quebra na minha empresa, eu respondo pela dívida? Sim,
Por isso que é importante que tenha um bom convívio entre os sócios. Nessa sociedade de nome coletivo, o ideal é para quem tem um ente familiar. Às vezes o pai, o filho, a esposa formam uma sociedade. Ali vai ter um bom convívio, como regra geral, tá bom? Mas fica essa informação inicial que todos os sócios respondem pela dívida da sociedade de forma ilimitada. Não é só a empresa por si só. Os bens particulares, os bens da empresa também respondem pela dívida. Tudo bem? Vamos lá, continuando aqui. Onde eu acho isso, professor? Está em quais artigos? No artigo 1039 até o artigo 1044, tá? Lá nesses artigos estão estipulados, fundamentado, né, essa sociedade de nome coletivo. Então tá lá, sociedade de nome coletivo é composto exclusivamente por pessoas físicas, em que se pressupõe uma afinidade entre os sócios. Por isso, uma sociedade de pessoas. Neste tipo societário, a pessoa jurídica não pode ser sócio, como ocorre em outras sociedades. O incapaz, por exemplo, decorre da ausência de responsabilidade. O incapaz também não pode ser. Outra informação importante dessa sociedade de nome coletiva. Somente, e tão somente, os sócios, né? Neste caso, os sócios têm que ser pessoa física. Pessoa jurídica não pode ser sócio. Professor, a minha empresa, pessoa jurídica, pode ser sócio de uma sociedade? Pode, depende de qual sociedade. Aí, nome coletivo, não pode. Somente as pessoas físicas que podem ser sócias. Tanto é que o incapaz, também como regra geral, não pode ser sócio. Por quê, professor? Porque ele não responde pelas dívidas. Imagina lá, o sujeito, o incapaz, eu coloco ele como sócio, né? Onde a empresa quebra, a empresa está devendo para todo mundo, e aí vem uma execução contra o incapaz. Ele vai pagar? Não, ele não tem responsabilidade. Dessa forma, só as pessoas físicas, porque tem que ter um bom convívio entre os sócios, né? Em regra, uma pessoa jurídica pode não ter esse bom convívio. Também por a questão da responsabilidade dessa pessoa jurídica. Somente pessoas físicas que podem ser sócias. Onde está isso, professor? Lá no artigo 1042, né? Não inventei nada disso. Olha lá, ó, 1042. A administração da sociedade compete exclusivamente a sócios, sendo o uso da firma nos limites do contrato privado nos que tem necessidade de poderes. Então, além disso, né, exclusivamente, né, compete aos sócios. Para administrar a empresa, é os próprios sócios que vão administrar. Professor, eu posso nomear um administrador? Por exemplo, na sociedade limitada, eu posso nomear um administrador. Temos empresas aí, no Brasil afora, que são empresas de administração, né, de empresas, nesse caso. Professor, eu posso fazer isso? Lógico que não, está no artigo aqui, ó, 1042. Eu não posso. É exclusivamente aos sócios que vão administrar esta sociedade. Por quê? Porque veja, meu querido, se você, por algum motivo, cometer algum erro, você responde pela dívida. Dessa forma, não tem como falar, ó, a responsabilidade foi do outro cara que estava administrando. É possível? Não, somente você que será responsável por esse ato. Perfeito? É para isso que serve. Não dá para alegar numa execução, ó, não fui eu que estava administrando, foi a empresa X que eu contratei para administrar. É possível falar isso? Não, porque é exclusivamente administrado pelos sócios, neste caso aqui. Beleza? Responsabilidade, um ponto importante também nessa sociedade. Primeiro deve o credor cobrar a pessoa jurídica e só depois a pessoa física. Na sociedade nome coletivo, todos os sócios respondem de forma solidária e ilimitada pelas obrigações da sociedade. Então veja, professor, então não tem nenhuma vantagem nessa sociedade, né? Não vejo vantagem nesse caso. Porque, olha, professor, ele responde pela dívida, todos os sócios respondem pela dívida, né? Não é tão bom assim. Mas veja, antes de se executar a pessoa física do sócio, primeiro executa a pessoa jurídica. Então, por exemplo, né, somos sócios aqui, eu, o A e o B, né, somos sócios de uma empresa. Se por algum motivo, né, alguma empresa executar nossa empresa, nessa execução, primeiro procura-se os bens da pessoa jurídica. Se não existem bens capazes de pagar a dívida da execução, aí sim que vai executar a pessoa física. Então, obrigatoriamente, em uma execução,
procura-se bens da pessoa jurídica. Caso não tenha bens, aí eu vou procurar bens da pessoa física. E lá eu coloquei novamente. O sócio responde solidariamente e ilimitadamente pelas dívidas. Todos os sócios vão responder pela dívida. Então tá lá novamente, ó. A mais o B, que letra feia, professor, mais o B mais o C. Neste caso, né, todos os sócios respondem. Tanto o C, como o B, como o A. Professor, eu quero executar só o A, porque o A tem mais bens, eu posso? Pode, tranquilamente. Professor, eu quero executar só o B. O C e o A eu não quero executar. Vou executar somente o B. Posso? Posso, neste caso. Lógico, nada impede uma ação de regresso do B, tá? Mas veja, neste caso aqui, todos eles respondem pela dívida. O credor pode colocar os três, por exemplo, é uma dívida, né, de 100 mil reais. Posso colocar que o A responda por 100 mil. Olha, que letra bonita. 100 mil, deixa eu apagar aqui. Opa. Né? Então tá lá, A mais B mais C. Né? Tá lá então, eu posso colocar que ele responda por 100 mil o A. Eu posso colocar que o B responda por 100 mil, que o C responda por 100 mil, porque eles são solidariamente responsáveis nesse caso. Tranquilo? Perfeito? Então, né, fique atento a isso. Professor, primeiro então, a sociedade no nome coletivo, eu vou executar os bens da pessoa física. Então, ó, olhe para você aqui nesse momento, né? Veja, meus queridos, nesta sociedade, fique atento a essa informação. Primeiro, o credor busca bens da pessoa jurídica. E depois ele vai buscar bens da pessoa física. Isso cai em provas OAB, tá? Isso cai em concurso. E eu acho que vai estar na minha prova também, tá? Neste caso, os bens, né, de uma execução, primeiro eu procuro pessoa jurídica. Não tendo os bens, eu procuro a pessoa física. Na prova do OAB caiu uma pergunta dessa, mais ou menos esse formato. Colocava lá, o João, né, tem uma sociedade não coletivo, né, e tem uma execução. E nessa execução, primeiramente, buscou-se bem da pessoa física. Pode isso? Não. Na sua defesa, você como advogado vai defender o João, né, vai colocar, primeiro, nesse tipo societário, procura-se bens da pessoa jurídica e só depois da pessoa física, neste caso. Tranquilo? Fica atento a isso, né? Não vai me errar isso em prova ou qualquer ponto, ou na minha prova, que é mais pesado ainda, tá bom? Continuando aqui, né? Solidária e limitada. Neste caso, então tá lá, onde está isso, professor? Você inventou isso? Lógico que não, né? Tá no artigo 1039. Somente pessoas físicas podem tomar parte da sociedade não coletiva, respondendo só solidariamente pelas obrigações societárias. Parágrafo único, sem prejuízo da responsabilidade perante terceiro, pode um sócio no ato constitutivo, por unânime convenção posterior, limitar entre si a responsabilidade de cada um deles neste caso. Olha, esse parágrafo único é outro ponto importante também. Os sócios podem limitar as suas obrigações. Pode fazer isso, professor? Pode. Tá? Eu posso, por exemplo, aqui, ó. Então, novamente lá. Vamos lá. A mais B mais o C. No contrato, eu coloco assim, ó. O A vai responder por 10% de qualquer dívida. Né? O B vai responder por 90%. Vamos ferrar o B aqui. Né? E o C também, melhor, né? Não daria, né? Vamos colocar aqui. E o C não vai responder por nada nesse caso. Ele é isento de responsabilidade. Posso fazer esse contrato? Posso. Quando eu vou constituir sociedade, eu posso criar esse contrato aqui tranquilamente. Olha, professor, que legal. Muito bom. Professor, mas tem validade perante terceiros? Não tem. Essa validade é somente perante aos próprios sócios. Perante terceiros, não. Nesse meu exemplo aqui, eu sou o credor do A, B e C. Vou executar nesse caso. 100 mil reais vou executar contra ele. Eu tenho que... o C, né, eu vou executar nada contra ele? Não. Eu posso, por exemplo, executar 100 mil contra o C. Professor, mas ele não responde. Cabe ao C depois entrar com uma ação cobrando os demais sócios. Né? Então veja, o próprio artigo fala isso. Sem prejuízo de responsabilidade perante terceiros, olha lá, ó, sem prejuízo de responsabilidade perante terceiro,
pode o sócio, no ato constitutivo ou não, por unanimidade de convenção posterior, limitar entre si a responsabilidade de cada um. Eu posso limitar a minha responsabilidade como sócio no meu contrato, mas para terceiro, pouco importa. O terceiro pode executar 100 mil, pode executar toda a dívida contra o C, contra o B, contra o A, ou somar tudo isso. Lógico, professor, e o C agora? Pagou 100 mil. Se executou, teve a penhora, pagou 100 mil. O que você faz agora? Entra com uma ação contra A e contra B, cobrando a dívida. Ó A, ó B. Né? Você entrou com uma ação aqui, foi cobrado, no meu contrato que está aqui, ó, que foi firmado entre a sociedade, eu não respondo por nada. Neste caso aqui, eu quero o regresso, eu quero que você me pague os 100 mil lá da dívida, e aí ele vai receber neste caso. Tranquilo? Então fique atento também a isso, tá? Regra geral, todos os sócios respondem pela dívida, solidariamente e ilimitadamente. Todavia, os sócios podem fazer um contrato particular, um contrato de gaveta, né, como se fosse chamado no popular, né, que pode, no ato constitutivo da sociedade, colocar essa responsabilidade e minimizar essa responsabilidade. Esse contrato não interessa para terceiro, somente interessa para os próprios sócios desta sociedade. Tranquilo? Não vai me errar isso também em prova, hein? Pelo amor de Deus. Além disso, né, acordo de redistribuição de responsabilidade não pode ser invocado perante o credor. Foi o que eu falei aqui agora com vocês. Ó. Podem os sócios limitar sua responsabilidade entre si, o que não prejudica a responsabilidade solidária ilimitadamente deles perante o terceiro, podendo ser feito num ato constitutivo ou documento posterior. Foi o que acabamos de falar aqui, tá? Tá aqui o resumo do que acabamos de conversar. Tá lá, né? Sociedade, o sócio pode criar esse ato constitutivo. Esse ato de limitar sua responsabilidade. Só interessa entre eles. Para terceiro, pouco importa isso. Eu não posso, por exemplo, em uma contestação, colocar lá, né? Por exemplo, nesse meu exemplo aqui, ó. Eu sou advogado do C. Eu vou lá e falo, ó, fulano, não vai executar o C não, porque o C, nesse caso, ele responde por nada na sociedade. Posso fazer isso? Não, porque para os terceiros, pouco importa. Então, na minha contestação, eu não posso alegar isso. Eu vou ter que receber a dívida, pagar como C, porque ele é responsável solidário, e aí depois eu entro com uma ação contra o A, B, neste caso. Tranquilo? Perfeito? É muito comum isso, tá? Muitas vezes é feita essa limitação societária, né? Para que o A, B e C respondam de forma distintas, né? Porque às vezes o B que vai administrar a sociedade. Beleza, então ele é mais responsável por uma dívida. O A não vai responder tanto assim, porque ele não é tão responsável, algo assim. É possível, tá? Mas fica bem claro isso. Para terceiros, não importa esse acordo de redistribuição de responsabilidade. Tranquilo? Entenderam, né? Isso aí, né? 99, somente pessoas físicas podem tomar parte da sociedade não coletiva, responde todos os sócios solidariamente e linearmente pelas obrigações sociais, nesse caso. Já falamos aqui sobre isso, né? Nome empresarial, né? Qual que é o nome empresarial que eu vou usar nessa sociedade? Tá lá, vamos ler o slide aqui, ó. Além disso, no contrato social deve constar a firma social. Artigo 1041. Isso porque em uma sociedade, em firma social, demonstra que quem são os sócios, né? Os sócios pelos seus nomes estampados na firma, bem como revela quem são suas responsabilidades são ilimitadas. Por exemplo, vai estar lá Antônio, Mário, roupas sob medidas, né? Contudo, na sociedade de nome coletivo, deve constar o nome civil de todos os sócios, ou de pelo menos um deles seguir a expressão e companhia, ou ICIA, né? Conforme o artigo 1157 e 1158. Isso identifica o tipo societário em nome coletivo, ou seja, os sócios coletivamente respondem pelas dívidas da sociedade solidariamente e ilimitadamente. Não se podem confundir companhia ou CIA como expressão equivalente à sociedade anônima, por exemplo, né? Sendo que nesse caso a expressão não pode estar no final da denominação, justamente para evitar confusão entre sociedade e nome coletivo nesse caso. Vamos lá, pessoal, ó. Bom, o nome coletivo, melhor, o nome empresarial, qual que é o nome que eu vou dar? Veja, eu não estou falando sobre marca, eu não falo sobre nome fantasia, é o nome que eu vou registrar a minha empresa. Obrigatoriamente, nesse caso, eu tenho que constar o nome, né, a firma social, né, a modalidade de firma. O
que é modalidade de firma? Nessa modalidade de firma, eu vou constar o nome empresarial, o nome dos sócios, o A, o B e o C. E aí, por exemplo, roupas sob medidas, né? Vendas de colchão, de camisetas, enfim. Mas eu tenho que colocar o nome dos sócios. Para quê, professor? Para que, logicamente, numa possível execução, o credor vai executar. Cara, quem que é o sócio dessa empresa? Eu sei que o João, o A, está sempre lá na empresa. Mas e as outras pessoas? Eu vou lá, eu como credor, pego o contrato social da empresa, na junta comercial, e olho, opa, o A, o B e o C são sócios. Né? Tá aqui o nome dele, ó. Então eu posso executar o A, o B e o C neste caso. Perfeito? Porque, logicamente, se eu colocasse um outro nome na empresa, né, colocasse lá um nome fantasia, uma denominação, criasse lá Banco do Brasil, né, Ford, criasse uma nomenclatura nesse caso, não daria para identificar quem que é o sócio nesse caso. Perfeito? Então é a firma social que eu vou usar, eu vou colocar o nome nesse caso aqui dos sócios e posso colocar no final e companhia e CIA nesse caso. Novamente, tá? Professor, mas então eu vou ter que colocar nesse caso nas ruas um outdoor, sociedade, nome coletivo, colocar o nome dos sócios? Não, eu posso criar um nome fantasia. Posso criar qualquer nome fantasia, posso criar uma marca, o nome fantasia, nada impede. Agora, para criar, nesse caso, o registro, nesse caso, eu vou ter que colocar. É mais ou menos o seguinte, para registrar tem que ser o nome que os pais têm, né? O A, B e o C lá. Agora, eu posso criar um apelido para que o público conheça neste caso. Tranquilo? Então temos a firma neste caso. Fechamos aqui, né, sociedade de nome coletivo. Né? Só para retomar aqui, professor, que rapidinho, sim, né, são poucos artigos e o mais importante aqui. Só para retomar aqui, antes de começar a sociedade com medida simples e nome coletivo, sociedade, nesse caso, especificamente, né, todos os sócios respondem pela dívida, todos os sócios, igual eu falei, ela é ideal para a sociedade de pouco risco, ela é ideal para a sociedade que tenha pouco risco, bom convívio entre os sócios, porque todos os sócios respondem pela dívida. Primeiro executa a pessoa jurídica e depois executa a pessoa física neste caso. Tá? Eu posso colocar uma restrição de responsabilidade nesse caso? Posso. Só que essa restrição é somente entre os sócios. Pouco importa para o terceiro neste caso. Tranquilo? Fechamos, né? Vamos lá. Professor, eu estou cansado. Não fique cansado não. Fique ligado. Sociedade em comandita simples. Sociedade também bastante em desuso, né? Hoje é pouco usada, professor, essa sociedade, bem pouco usada, né? Não é tão usada como outras sociedades, por exemplo, a limitada, né? Mas a comandita simples, algumas empresas utilizam ainda. Vamos analisar então quais são as principais características dessa sociedade. Primeiramente, logicamente, o conceito. Sociedade em comandita simples é aquela em que há sócios de responsabilidade limitada e há sócios de responsabilidade ilimitada. Então, primeiramente, nesse tipo de sociedade, há dois sócios. Sócios que respondem limitadamente e sócios que respondem de forma ilimitadamente. Lógico, e de forma solidária. Essa sociedade possui personalidade jurídica e pertence ao quadro das sociedades personificadas. A expressão simples vale para diferenciá-la da sociedade comandita por ações, a qual é uma sociedade anônima neste caso. Então vamos lá, ó. Sociedade comandita simples. Essa sociedade comandita simples, tá? Vai ter dois tipos de sócio. O sócio que responde pela dívida, né? O sócio que responde pela dívida integralmente, né? O seu patrimônio particular responde pela dívida e o sócio que responde pela dívida de forma só a pessoa jurídica responde pela dívida, limitada à pessoa jurídica. Bom, essa sociedade é muito parecida com uma sociedade que já estudamos, a comandita por ações, né? Só que nessa sociedade aqui possui a personalidade jurídica nesse caso. Os sócios têm uma pessoa jurídica nesse caso, mas inicialmente vamos ser dois sócios. Um responde integralmente pela dívida, leia-se, seu patrimônio particular responde pela dívida, e uma sociedade em que não temos a responsabilidade. Neste caso, só o patrimônio responde pela dívida. Perfeito? Continuando aqui, ó. Medida simples. Tá lá. Os sócios comanditários respondem apenas pela integralização de suas cotas. De forma limitada, entram
na sociedade apenas com capital, não participam da gestão neste caso. Ou seja, somente os comanditários podem ser os administradores da sociedade em comandita simples. Então tá lá, sócios comanditários respondem integralmente pela dívida, porque eles administram a empresa. Por sua vez, os sócios comanditados, comanditados, entram com capital e trabalho, administram a sociedade, respondem de forma ilimitadamente perante o terceiro. Então vamos lá, ó. Temos dois sócios aqui. Os sócios comanditários, está aqui, né? Esses sócios comanditários respondem integralmente por suas cotas, neste caso, de forma limitada, entram na sociedade. Então esses sócios aqui, eles fazem parte da sociedade, eles vão administrar a sociedade, né? Neste caso aqui, melhor, né? Eles não vão administrar a sociedade, perdão. Eles não vão administrar a sociedade, eles só vão, né, entrar com o capital, apenas o capital nesse caso. Não está me confundindo aqui, apenas o capital nesse caso. Então, sócio comanditários, eles vão entrar com capital, com dinheiro, né, na sociedade. Eles não respondem por dívida nesse caso. Como também eles não vão administrar a sociedade. Eles só vão estar lá tranquilamente, neste caso, entrando com dinheiro. Pá. Agora, a sociedade, o sócio, né, comanditados, olha os nomes parecidos. Comanditados, né, neste caso, entram com capital e com trabalho, administra a sociedade e responde de forma ilimitadamente. O sócio comanditados, né, respondem de forma ilimitadamente. Eles vão estar trabalhando na sociedade, eles podem entrar com capital também nesse caso. Perfeito? Então vamos lá, ó. O sócio comanditário, ele vai entrar com dinheiro. Ó, tenho 100 mil reais aqui para entrar, para abrir a empresa. Toma aqui 100 mil reais. E esse sócio comanditados, né, ele vai, nesse caso, né, administrar a empresa, neste caso, e respondendo por os atos. Então, se administrar mal, ele responde pela dívida, neste caso. Tranquilo? Perfeito. Continuamos aqui. Opa, passamos a responsabilidade. Então, lá novamente, ó. Agora que está bem especificado, o professor deu uma confundidinha aqui, mas agora está bem explicado aqui, ó. Os sócios comanditados são aqueles com responsabilidade solidária e ilimitada, que necessariamente são pessoas físicas nesse caso. Então, o sócio comanditados, né, neste caso aqui, ele vai administrar a sociedade. Só que nesse caso aqui, ele vai ter uma responsabilidade ilimitada. Eu vou administrar a sociedade, mas eu também respondo pelas dívidas da sociedade. Tá? Então, esse é o sócio comanditado. Eu respondo pela dívida, mas também eu posso administrar livremente a minha sociedade. Agora, o sócio comanditário, nesse caso aqui, perdão, o sócio comanditário nesse caso, né, tem responsabilidade limitada ao valor de suas cotas sociais. Pode ser pessoas físicas ou pessoas jurídicas. Então, o sócio comanditários, nesse caso, né, ele só vai responder por suas cotas. Ó, temos vários sócios comanditários, o A, o B, o C e o D. Eu vou entrar com o dinheiro, eu só respondo por minha cota. Se minha cota é de 100 mil, respondo por 100 mil. Se minha cota é de 1%, respondo por 1% neste caso. Se minha cota é de 50 mil, 100 mil, 1 milhão, eu só respondo. Esse cara aqui, o comanditários, ele pode ser pessoa física ou uma pessoa jurídica. O outro sócio comanditado tem que ser obrigatoriamente pessoa física, porque, logicamente, a pessoa física vai responder por suas dívidas existentes na sociedade, neste caso. Beleza? Continuando lá, tá? Desuso, né? A sociedade, como um dizer simples, está em desuso, mas resguarda sua concepção e possibilidade de ter investidores em determinados empreendimentos, assegurando-lhes uma responsabilidade limitada às suas cotas na condição de comanditários. Empreendedores que efetivamente irão trabalhar no negócio na condição de comanditados, que não ocorre na sociedade em nome coletivo, neste caso. Então, pessoal, né? Essa sociedade está bem em desuso, né? Porque é difícil você achar um sujeito. É difícil achar um sujeito que vai entrar com dinheiro?
Não, o dinheiro até você acha. O duro é você achar um sujeito que está disposto a administrar a sociedade e também ser sócios nesse, e também administrar a sociedade e também ser responsável pela dívida. Esse cara é difícil achar. Lógico, nesse mundo hoje de empreendedorismo, é possível a existência de um ou outro caso, mas ele está bem em desuso esse tipo de sociedade aqui. Beleza? Contrato social deve estar descrito quais são os sócios comanditados e os commanditários, nesse caso, tá? Tem que constar lá quais são os sócios. Além disso, aplica a sociedade em comandita simples, as regras da sociedade de nome coletivo, tá? Então, a sociedade de comandita simples, as regras da sociedade de nome coletivo serão aplicadas, né? No mesmo caso, essas regras também são aplicadas às normas da sociedade simples, pois essas regras da sociedade simples são aplicadas à sociedade de nome coletivo. Logo, também são aplicáveis à sociedade de nome com medida simples. Então, veja, né, na sociedade empresarial, eu vou sempre, na sociedade com medida simples, né, as regras da sociedade de nome coletivo. As mesmas regras que tem na sociedade com medida simples, eu vou utilizar na sociedade em nome coletivo. Professor, mas faltam as regras, qual que eu uso? Aí eu vou usar a sociedade simples nesse caso. Então, se tiver uma lacuna na sociedade, na medida simples, eu vou usar, nesse caso, a sociedade simples neste caso. Tranquilo? Já conversamos sobre a sociedade também anteriormente, né? Fechamos aqui, né? Até passar aqui, mas não tem mais nada. Então, fechamos aqui esta sociedade. Então, vimos hoje dois tipos de sociedades, tá? Fique ligado, né? Nesses dois tipos de sociedades, né? Nome coletivo, né? Sociedade que também, sociedade de nome coletivo nesse caso. Conversamos aqui sobre nome coletivo, antes de finalizar, né? Sociedade de nome coletivo. Temos dois sócios, um sócio que vai administrar e vai responder pela dívida, outro sócio que só vai entrar com o dinheiro e só responde por seu capital neste caso. Perfeito? O principal ponto é esse. Professor, mas tem algum ponto? Veja, são bem poucos artigos. Os principais aspectos são o que eu acabei de anunciar aqui para vocês. Perfeito? Então é isso. Fechamos por aqui. Muito obrigado por estar aí. Agradeço demais. Até mais. Tchau, tchau. Bons estudos.